E aí, galera sedenta por uma fofoca quentinha temperada com um pouquinho de... justiça? Ou seria perseguição? Ah, quem se importa, né? Bem-vindos ao nosso palco de absurdos, onde hoje dissecaremos, com a delicadeza de um açougueiro, o mais recente capítulo da interminável novela Famoso do Funk Vai em Cana. Sim, estamos falando dele, o próprio, o inigualável. Será? MC Pose do Rodo. Preparem a pipoca e o fígado, porque lá vem a acidez. No fatídico, ou seria cômico, dia 29 de maio de 2025, enquanto você provavelmente lutava contra o despertador, o Rio de Janeiro foi abalado pela notícia chocante. Marlon Brandon Coelho, Couto Silva, sim, esse nome digno de astro de Hollywood B, foi gentilmente convidado a se retirar de seu humilde palacete no Recreio dos Bandeirantes por alguns senhores simpáticos da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Adri, sempre ela, garantindo que a monotonia não se instale na vida dos nossos heróis musicais. Uma operação? Ah, claro, sempre uma operação. Parece que prender funkeiro virou esporte olímpico. Pose do Rodo. O nome ecoa como um trovão. Ou talvez, como aquele vizinho barulhento. O fenômeno que saiu da comunidade do Rodo para conquistar... Bem, para conquistar muitos zeros na conta bancária e alguns bilhões de views de gente que talvez devesse estar estudando. O poeta da vida louca, cujas letras profundas sobre coisas que rimam com fuzil e CV, aparentemente tocaram o coração e os ouvidos, infelizmente, de milhões. Sua ascensão foi meteórica, como gostam de dizer os jornalistas sem criatividade. Tão meteórica que, aparentemente, atraiu não só fãs, mas também a atenção um tanto quanto pegajosa da lei. E por que nosso nobre bardo foi agraciado com pulseiras de aço e uma estadia grátis, com serviço de quarto questionável, nas dependências do Estado? Ah, as acusações são as de sempre, aquele cardápio fixo, apologia ao crime, chocante, um funkeiro falando de crime e envolvimento com aquela turma animada do Comando Vermelho. Sim, porque aparentemente cantar sobre a realidade ou fantasiar sobre ela vai saber. É a mesma coisa que ser o CEO da firma. Uma linha tênue, dizem eles. Tão tênue quanto a paciência de quem tem que ouvir certas músicas no último volume. Mas calma, não vamos julgar. Ainda. Será que nosso MC é um gênio incompreendido, vítima de um sistema opressor que não entende a sua arte profunda? Ou será que ele é só, bem, digamos, um pouco descuidado com as companhias e com o que canta no microfone? A polícia jura que tem indícios. A defesa jura que é perseguição e racismo. E a gente jura que vai tirar um sarro disso tudo. Neste vídeo, prometemos uma investigação mais profunda que a Fossa das Marianas. Ou talvez só um compilado das notícias mais bizarras e das declarações mais hilárias sobre o caso. Vamos esmiuçar a tal operação. A busca pelo tesouro perdido na mansão. Spoiler. Não acharam o Santo Graal, nem armas. A choradeira. Na delegacia, a audiência de custódia, que deve ter sido um evento social e tanto, e o glorioso encaminhamento para Bangu. Ah, Bangu, o resort preferido das celebridades em apuros. Vamos ouvir a versão da polícia, sempre tão convincente, a versão da defesa, sempre tão dramática, e a versão do próprio Pose, que provavelmente envolveu alguma reclamação sobre as algemas apertadas. E claro, vamos analisar as letras. Sim, preparem-se para uma exegese digna de um prêmio Nobel de literatura funk. Será que "tô voando alto" era uma metáfora sobre drogas ou só sobre, sei lá, um pombo? Então, ajeite-se na cadeira, pegue seu Rivotril e venha conosco desvendar, ou melhor, debochar deste épico moderno. Mais de 10.000 palavras de puro sarcasmo, ironia e talvez uma ou duas verdades inconvenientes sobre a prisão de MC Pose do Rodo. O show de horrores vai começar? Ok.
Antes de mergulharmos de cabeça na lama, digo, nos detalhes sórdidos da prisão mais recente, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, uma espécie de arquivo confidencial do Pose, só que com menos choro e mais deboche. Afinal, para entender a tragédia de maio de 2025, precisamos entender como nosso protagonista, Marlon Brando, sério, quem escolheu esse nome? Foi a mãe depois de maratonar O Poderoso Chefão e Superman na mesma noite? Saiu lá das profundezas da zona oeste carioca, aquele pedaço do Rio que só lembra que existe quando falta luz ou quando prende alguém famoso, para se tornar o MC Pose do Rodo, o pitbull que late mais do que morde, aparentemente. A lenda, ou seria o boato, começa na comunidade do Rodo, em Santa Cruz. Um lugar pitoresco conhecido por sua arquitetura arrojada, barracos, saneamento, básico exemplar, valões e uma tranquilidade suíça, tiroteios ocasionais. E foi nesse cenário bucólico que nosso herói descobriu seu dom. Rimar sobre a vida louca, ostentar o que não tinha ainda e, claro, mandar aquele salve para a rapaziada do movimento. O funk, essa arte sublime que transforma a dura realidade em algo que faz o chão tremer e a sua paciência evaporar, foi seu passaporte para algo. Provavelmente para longe de Santa Cruz, o que já é um lucro. Desde o início, as letras eram um primor de sutileza, um verdadeiro Machado de Assis do proibidão. Falavam de festas regadas a sabe-se lá o quê? Provavelmente não era chá de camomila, mulheres que caíam de amores pelo seu charme. Ok, gosto não se discute mais, né? Dinheiro que brotava do chão ou de fontes menos tributáveis e, claro, a onipresente sigla CV. O Comando Vermelho, sempre presente, como um padrinho generoso ou um encosto persistente, dependendo do ponto de vista e do lado da lei em que você está. Era a crônica social, entendem? Tipo um Gilberto Freire do Batidão, só que com mais ouro, falso ou não, menos concordância verbal e uma preocupante fixação por armamento pesado. Chamar a atenção da polícia com essas letras? Imagina! Foi só um mal-entendido. A polícia é que não tem sensibilidade para a poesia contemporânea. Essa relação do funk com a polícia, aliás, é um romance antigo. Mais antigo que a própria carreira do Pose. Desde os bailes de corredor nos anos 90, passando pela era da Furacão 2000, saudades Verônica Costa, até chegar nos proibidões que fazem sua avó ter um AVC, o funk sempre foi visto pelas autoridades como música de bandido ou, na melhor das hipóteses, música que atrai bandido. Uma lógica brilhante, onde tem funk, tem crime. Logo, a culpa é do funk. Faz tanto sentido quanto culpar o açougue pela obesidade. MCs já foram presos, bailes foram proibidos, equipamentos foram apreendidos, uma perseguição histórica, que só serviu para dar mais ibope para o gênero. Parabéns aos envolvidos. E aí veio o sucesso do nosso Marlon Brando. Tô voando alto. E como voou? Voou tão alto que talvez tenha entrado em órbita e esquecido de pagar os impostos aqui na Terra. Views aos milhões, shows lotados, provavelmente com uma galera super tranquila e desarmada, fazendo fila indiana para entrar, claro. E a conta bancária engordando mais que frequentador de rodízio em dia de promoção. O sonho da periferia realizado. Sair da lama para comprar um carro de luxo que mal cabe na viela e talvez algumas joias que fariam um pirata do século XVII dizer: camarada, você está exagerando. Mas, como dizia o filósofo do busão, para quem sobe muito, o tombo é maior. Ou pelo menos a chance de tropeçar no próprio cordão de ouro. A ostentação, a ostentação, aquele pilar fundamental da cultura funk, rap atual. Cordões que pareciam mais equipamentos de tortura medieval, relógios que custavam o preço de um apartamento popular,
Carros que fariam um sheik árabe se sentir um mero motorista de aplicativo, festas que fariam Baco parecer um abstêmio. Tudo devidamente registrado no Instagram, claro, para inspirar a nova geração a fazer dívida no cartão de crédito. Lindo de ver. Tão lindo que a polícia, sempre atenta aos bons exemplos de gestão financeira, começou a se perguntar: de onde vem tanto din-din? Seria do Spotify? Do YouTube? Dos direitos autorais das letras profundas? Ou será que havia um, digamos, investidor anjo, com um gosto peculiar por vermelho e um CNPJ meio suspeito? As investigações, meus caros, não são de hoje. Essa história de que os shows do Pose eram patrocinados pela firma e que ele era o garoto propaganda não oficial do CV é mais velha que andar pra frente. A polícia, com sua imaginação fértil e talvez um pouco de preguiça de investigar crimes mais complexos, insiste que os bailes em áreas pacificadas, cof, eram, na verdade, eventos corporativos do Comando Vermelho, com Pose como atração principal e os seguranças armados garantindo que ninguém saísse sem comprar um souvenir local, geralmente em papelotes. Tudo para fortalecer financeiramente a facção. Que visão empreendedora, não? O CV deveria dar palestras no Sebrae. Lembram da Operação Rifa Limpa, em novembro de 2024? Que nome criativo! Parecia nome de produto de limpeza. Pose e sua digníssima Vivi Noronha, a influenciadora de milhões, de seguidores ou de reais? Fica a dúvida. Foram visitados pela polícia. Levaram carros, joias, quase levaram a dignidade, se é que sobrou alguma. A desculpa? Rifas ilegais. Sim, porque o grande problema do Brasil são as rifas do Instagram, não a corrupção ou o tráfico de armas. Mas todo mundo sabia que o buraco era mais embaixo. Queriam saber se o ouro era do bom ou do tráfico. Pose saiu como investigado. Ufa, quase. Saiu ileso, mas provavelmente com o guarda-roupa mais vazio e a garagem parecendo um deserto. Mas aí, em abril de 2025, a reviravolta digna de novela das 9. A justiça, em um momento de rara benevolência, ou seria só falta de prova mesmo, ou talvez o juiz fosse fã de "Tô voando alto", mandou devolver tudo. Os carros, as joias. Imaginem a cena do oficial de justiça chegando com o caminhão de mudança da polícia. "Seu Pose, onde o senhor quer que eu coloque essa BMW e esses 15 quilos de ouro?" Pose comemorou nas redes. "Só quero o que é meu, e o que Deus generosamente me dá." Deus ou o gerente do banco, ou outra fonte? A defesa respirou aliviada. A polícia? Provavelmente anotou na caderneta: Round 1 para o MC, aguarde o Round 2, e da próxima vez vamos esconder as provas melhor. E é nesse clima de vitória aparente, com a conta recheada, de novo, e as joias brilhando novamente, talvez um pouco menos depois de ficarem guardadas no saco de evidências da delegacia, que nosso herói adentra o fatídico mês de maio de 2025. Mal sabia ele que a DRE estava só esperando o próximo deslize. Ou melhor, o próximo show cultural para justificar o Round 2. A vida de MC ostentação não é fácil, meus amigos. É muito imposto. Digo, muita investigação para pouco glamour. Então, nosso MC recuperou suas bugigangas brilhantes. Estava voando alto, literalmente, talvez. E tudo parecia, bem, menos pior. O sol brilhava, os passarinhos cantavam, provavelmente funk, e a conta bancária estava gorda. Mas a DRE, a DRE não dorme no ponto, exceto talvez depois do almoço, ou quando o crime é de colarinho branco. Eles precisavam de um motivo, uma desculpa, um estopim. Algo para justificar o Round 2, que eles certamente já estavam planejando desde que tiveram que devolver a BMW vermelha. Que humilhação! E o universo, sempre tão generoso com a desgraça alheia e com a necessidade policial de mostrar serviço, providenciou o palco
literal e figurado, para o próximo ato dessa ópera bufa foi a Cidade de Deus. Sim, a famosa CDD. Aquela comunidade que virou filme, livro e notícia de jornal, geralmente na seção policial. No dia 19 de maio, uma data que entrará para a história dos memes, nosso astro decidiu agraciar os moradores locais com sua presença. Ilustre e sua música, edificante. Um baile funk. Que evento cultural de altíssimo nível. Certamente um marco na história das artes cariocas, rivalizando talvez com a Semana de Arte Moderna de 22, só que com mais grave e menos Oswald de Andrade. Mas veja bem, não foi um baile funk qualquer. Foi o baile funk. Tão especial que alguns convidados resolveram trazer seus acessórios. Não estamos falando de colares de miçanga ou pulseirinhas da amizade. Estamos falando de ferramentas, daquelas que fazem barulho e furam coisas e pessoas. Vídeos começaram a pipocar, mais rápidos que fofoca em grupo de WhatsApp da família. E o que mostravam? Cenas de pura harmonia e civilidade. Cidadãos de bem, provavelmente membros de algum clube de tiro esportivo muito exclusivo. Ou só traficantes mesmo, exibindo seus fuzis reluzentes. AR-15, AK-47, talvez até uma bazuca perdida ali no meio, quem sabe. Com a mesma naturalidade com que você mostra seu novo celular, só que o deles custa um pouco mais e tem um poder de fogo ligeiramente maior. Ali, na plateia, pertinho do palco, talvez até dividindo um espacinho VIP com o pose, essa galera armada garantia que a vibe fosse segura, intimidadora, festiva, quem sabe? Talvez fosse só o novo dress code da festa. Traje, esporte fino e armamento pesado. Ou talvez eles estivessem ali só para garantir que ninguém pedisse música do Anitta. Uma precaução válida. A polícia, que adora um vídeo viral, especialmente quando serve de desculpa para algo que eles já queriam fazer, ficou chocadíssima. Meu Deus, armas em um baile funk na CDD? Inacreditável! Nunca antes visto na história deste país. Devem ter engasgado com o café. E segundo a versão oficial, sempre tão confiável e isenta de segundas intenções, durante essa confraternização pacífica e muito bem armada, MC Pose, o menestrel do povo, estava lá, no palco, entoando hinos de paz e amor, canções. De ninar? Claro que não. Estava supostamente enaltecendo a facção criminosa, provavelmente cantando seus maiores sucessos como CV é amor, CV é paixão ou Meu fuzil e eu, uma história de verão. Títulos fictícios, mas quem duvida? A polícia ouviu as gravações, provavelmente com um tradutor de funkês para juridiquês, e concluiu: é apologia. Para a DRE, foi como encontrar petróleo no quintal, ou melhor, como encontrar a desculpa perfeita que eles tanto procuravam. Vejam, ele canta para bandidos armados, ele promove o crime, ele está claramente associado. Bingo! A investigação sobre o baile foi aberta mais rápido que promoção de Black Friday em site que trava. Finalmente tinham algo concreto, um vídeo tremido de celular para justificar a próxima investida contra o Pitbull. E como se o roteiro já não estivesse dramático ou cômico o suficiente, alguns dias depois, um policial civil, José Antônio Lourenço, da tropa de elite, a CORE, foi morto na mesma Cidade de Deus durante uma operação. Uma tragédia, sem dúvida. Ninguém aqui está fazendo piada com a morte de um agente da lei. Mas aqui vem a parte interessante do ponto de vista da narrativa policial. A operação em que o policial morreu não tinha nada a ver com o baile funk do Pose. Nada. Era sobre gelo contaminado. Sim, gelo! A CORE foi investigar a máfia do gelo batizado. Tão emocionante quanto assistir uma lesma correr uma maratona. Mas a polícia, com sua lógica impecável que faria Aristóteles chorar no túmulo e um talento nato
Para conectar pontos desconexos como se fosse um episódio de Arquivo X, pensou: show com armas plus policial morto dias depois na mesma área por causa de gelo. Culpa do Pose. Brilhante, não? Uma coincidência trágica que virou causa e efeito? Ou só uma oportunidade conveniente para engrossar o caldo da acusação? Narrativa estava pronta, embalada para presente. O show do MC, com sua apologia e seus figurantes armados, que provavelmente receberam cachê em munição, teria contribuído para o clima de violência que levou à morte do agente que investigava gelo. Faz todo o sentido, se você tiver tomado chá de cogumelo. Ou se você for da polícia precisando desesperadamente de um culpado famoso para mostrar serviço e acalmar a opinião pública. E a família do policial, claro. A DRE esfregou as mãos com mais satisfação do que vilão de novela das 8. Tinham o vídeo, a prova irrefutável, tinham a conexão, forçadíssima, com a morte do policial. Tinham a reincidência, porque, não era a primeira vez que Pose cantava com plateia armada. Ele gosta de um público engajado. Era a tempestade perfeita. Ou melhor, a desculpa perfeita para pedir ao juiz aquele mandado simpático de prisão temporária e busca e apreensão. Afinal, precisavam aprofundar as investigações. Leia-se. Precisavam tirar o MC de circulação, gerar manchetes e talvez, só talvez, encontrar alguma prova de verdade no meio do caminho. Ou não. O importante era prender. E então, com a justificativa mais esfarrapada, desde meu cachorro comeu meu dever de casa. Só que desta vez envolvendo gelo contaminado. E fuses em show, a DRE conseguiu seus mandados. Papelada na mão, colete à prova de balas e de bom senso, vestido. Faltava só a parte divertida. Acordar nosso astro pop antes do galo cantar. Ou melhor, antes do segurança do condomínio terminar o primeiro café. Na madrugada do dia 29 de maio, aquela quinta-feira que entrou para os anais da irrelevância criminal, mas do estrelato midiático, a caravana da alegria policial partiu em direção ao Recreio dos Bandeirantes. Não para pegar uma praia e curtir o sol, que pena, mas para bater na porta do condomínio de luxo onde MC Pose provavelmente sonhava com, sei lá, rimas melhores? Ou talvez com um mundo onde a cor do carro no documento não fosse motivo. Para a apreensão, imaginem a cena. O sol mal despontou, os passarinhos ainda nem tinham decidido se cantavam funk ou MPB e pá, batidas na porta. Não era o entregador do iFood com o açaí matinal. Eram os rapazes da DRE, com seus coturnos lustrados e um mandado quentinho na mão, provavelmente impresso em papel reciclado. Porque a polícia também se preocupa com o meio ambiente, claro. Um mandado para prisão temporária, aquele convite irrecusável para um café aguado na delegacia, com direito a pulseiras de metal como brinde, e outro para busca e apreensão, a famosa vamos revirar suas gavetas de grife e ver se achamos algo comprometedor, nem que seja uma meia furada da Gucci. Pose, coitado, foi encontrado em casa. Provavelmente de pijama de seda importada e pantufas de ursinho com logo de marca famosa. Estamos especulando, mas seria hilário e totalmente verossímil. As imagens que vazaram, porque sempre vaza, A polícia tem mais vazamento que encanamento. Velho, mostram o MC sendo gentilmente convidado a se vestir. Ou melhor, a não se vestir. Saiu descalço, chão gelado. Que judiação! Sem camisa, para exibir as tatuagens que devem ter custado o PIB de um país pequeno e talvez para facilitar a identificação no IML caso algo desse errado e, claro, as algemas. Ah, as algemas. O acessório da estação para funkeiros em apuros. O must-have da temporada primavera-verão carcerária. Ele reclamaria delas depois, obviamente. Talvez estivessem apertadas demais para seus pulsos acostumados com o peso do ouro. Ou talvez estivessem arranhando o Rolex imaginário, ou real, vai saber. Enquanto nosso divo era preparado para seu debut triunfal na viatura,
provavelmente uma Blazer caindo aos pedaços para contrastar com a BMW, a outra equipe fazia a festa dentro da mansão. A missão? Encontrar a prova do crime. O santo graal da investigação. Armas, drogas, o mapa do tesouro do Comando Vermelho escondido dentro de um ursinho de pelúcia? Ou talvez só o bom senso que parecia ter tirado férias prolongadas na vida do nosso MC. Vasculharam tudo. Gavetas de mogno, armários embutidos com portas de espelho, debaixo do colchão king size com lençóis de 1000 fios egípcios. Devem ter até olhado dentro da geladeira de porta dupla. Vai que tinha um fuzil G3 escondido atrás do pote de requeijão light? E o resultado dessa caça ao tesouro digna de Indiana Jones genérico? Bem, foi meio broxante para a polícia. Um anticlímax total. Armas? Nenhuma. Na dica de nada. Nem um estilingue enferrujado, nem uma pistola d'água. Decepção total para quem esperava encontrar um arsenal. Drogas? Aparentemente, Pose prefere outras viagens, talvez as internacionais, quando o passaporte não está apreendido. Nada de pó, pedra ou qualquer outra substância que pudesse render uma acusação mais substancial. Dinheiro vivo? Só o troco do pão, talvez? Ou a mesada para comprar figurinhas? Nada de maços de notas escondidos debaixo do piso. O grande achado foram celulares. Uau! Que furo de reportagem! Um cantor famoso tem celulares. Chocante. E documentos. Que emoção! Provavelmente contas de luz e boletos do condomínio. E as joias, claro. Levaram as joias para análise. Devem ter chamado um joalheiro forense, um especialista em semiótica de pingentes, para verificar se o cordão de PZ era, na verdade, um código secreto para poderoso chefão Zona Oeste, ou se o anel de brilhantes tinha um microchip do CV embutido. Ou talvez só quisessem ver de perto se era ouro mesmo ou latão pintado. Ah, e quase esqueci. O clímax da operação, o troféu. Levaram o carro. A BMW X6 vermelha, aquela que já tinha sido hóspede da polícia antes, na operação Rifa Limpa e que a justiça mandou devolver. Que desaforo. O motivo? Pasmem, a cor no documento era preta. Meu Deus, que crime hediondo! Pintar o carro de vermelho sem avisar o Detran. Isso sim justifica mobilizar uma equipe da DRE, gastar gasolina, acordar cedo. É um atentado à ordem pública. Prisão perpétua para ele. Contém ironia, caso você seja lerdo ou policial. Com o farto material apreendido, basicamente celulares que provavelmente só têm fotos de festas, documentos de contas a pagar e um carro com problema de identidade. De cor, Pose foi finalmente embarcado na viatura, rumo à cidade da polícia. Um lugar super agradável, com uma arquitetura acolhedora, grades por toda parte, e uma vista linda para o pátio interno. Chegou lá por volta das 7h, com cara de poucos amigos e provavelmente com sono e fome. A imprensa, sempre presente, nos momentos mais glamurosos da desgraça alheia, tentou arrancar alguma palavra, mas nosso herói preferiu o silêncio estratégico. Talvez estivesse pensando em novas letras sobre a experiência, algo como algema apertada ou balada na cela. E a esposa, Vivi Noronha, a primeira dama do funk ostentação, chegou logo depois, divando com seus seguranças particulares, porque, né? Segurança nunca é demais quando seu marido acaba de ser preso. Não falou nada com os abutres. Digo, repórteres, mas sua presença silenciosa dizia: vim buscar meu marido e talvez processar vocês por amassarem o tapete persa da entrada. A polícia fez questão de dizer que ela não era o alvo, desta vez. Que alívio, né? Já pensou ter que dividir a cela com o maridão? A primeira fase da Operação Acorda Funkeiro, ou seria Operação Pinta o Carro Certo, estava concluída. Pose estava em cana, a polícia tinha celulares para fuçar e talvez jogar Candy Crush, documentos inúteis e um carro para mandar para o pátio. De novo, o circo estava armado. Próxima parada,
o maravilhoso, eficiente e nada burocrático mundo da justiça brasileira. A prisão de uma celebridade não é só um ato de justiça ou de marketing policial, é um evento, um acontecimento social que exige um certo protocolo. Não basta só jogar o sujeito na viatura como se fosse um saco de batatas, embora a vontade às vezes seja grande. Tem todo um tour pelas instalações pitorescas do estado, uma espécie de pacote turístico compulsório, que nosso MC Pose, o pitbull do recreio, teve o desprazer, ou seria a honra, de experimentar. Depois do café da manhã reforçado, provavelmente pão com manteiga e café frio, na cidade da polícia, aquele resort all-inclusive de segurança máxima, era a hora da próxima parada. A Polinter. Sim, a divisão de capturas, um nome, que já impõe respeito ou medo, dependendo do seu histórico. Por volta das 11h40 daquela gloriosa quinta-feira, 29 de maio, um dia que certamente será lembrado, até a próxima polêmica, nosso herói foi transferido. E claro, como moscas no mel, ou urubus na carniça, escolha a sua metáfora, a imprensa estava lá, posicionada estrategicamente, microfones em riste, câmeras apontadas, sedenta por uma aspa, um lamento, um chilique, qualquer coisa que rendesse, clique e audiência. E Pose, generoso como sempre, ou talvez só genuinamente irritado por ter sido acordado cedo e algemado, decidiu presentear os microfones com sua sabedoria incontestável. Foi aí que ele soltou a pérola, o bordão que ecoaria pelos corredores da fofoca nacional. Isso é perseguição, mané! A clássica, a imbatível, a multifuncional carta da perseguição. Tão original quanto o cover de Legião Urbana em barzinho de esquina. Serve para tudo, de multa de trânsito à prisão por apologia ao crime. Faltou só dizer que era injustiça, que Deus está vendo e que ele ia processar todo mundo. Um verdadeiro estadista incompreendido. Ele continuou seu discurso inflamado, com a eloquência de um filósofo de boteco, chamando a polícia de cara de pau, corajoso, ou talvez só desesperado mesmo, e afirmando que tudo não passava de indício, sem prova com nada. "Manda provar aí", bradou, provavelmente imaginando um duelo de rimas ali mesmo, na calçada da delegacia. Uma batalha de MCs contra a DRE. Que evento! E no ápice de sua lógica irrefutável, digna de um prêmio Nobel de retórica reversa, sugeriu que a polícia deveria ir atrás dos criminosos e traficantes que estão nas comunidades. Brilhante. Quer dizer, ele estava sendo preso por supostamente cantar para esses mesmos criminosos em um condomínio de luxo, mas a culpa é de quem está na comunidade? A coerência mandou lembranças. De Bangu. Enquanto Pose fazia seu stand-up comedy involuntário para as câmeras, rendendo memes que durariam semanas, seu advogado, o Dr. Fernando Henrique Cardoso Neves, sim, o nome é esse mesmo, juro não, é personagem de novela, já estava preparando a defesa padrão, Ctrl+C, Ctrl+V, para casos de artistas encrencados. Em entrevista, soltou outra frase de efeito digna de um biscoito da sorte. A acusação era uma narrativa antiga. Uau! Que profundo! Basicamente, essa história de novo. Já não encheu o saco. Ele prometeu analisar os fundamentos da prisão. Leia-se. Procurar alguma vírgula fora do lugar no mandado, alguma falha processual, qualquer coisa para anular a brincadeira. E, claro, como manda o figurino, ameaçou entrar com um habeas corpus. Porque, né? Advogado de famoso sem pedir habeas corpus é como festa junina sem quentão, como Natal sem uva passa, como político sem promessa vazia. Simplesmente não existe. É quase uma obrigação contratual. Mas o tour VIP pela Justicilândia ainda não tinha acabado. Faltava a cereja do bolo, um bolo meio amargo, convenhamos. A audiência de custódia. Aquele momento mágico, quase teatral, em que um juiz, com toda a paciência do mundo,
ou talvez só querendo ir almoçar logo, ouve o preso reclamar das algemas apertadas e da comida ruim, o promotor fazer cara de paisagem e ler as acusações com voz monocórdica, e o advogado, bem, fazer o que advogados fazem, falar difícil, citar latim e pedir a liberdade do cliente, mesmo que ele tenha sido pego com a boca na botija ou com o fuzil na mão, metaforicamente falando. A audiência rolou na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, um lugar super charmoso, com uma decoração minimalista, grades e concreto e um ambiente acolhedor, superlotação e cheiro de mofo. A defesa, cheia de esperança e provavelmente cobrando honorários exorbitantes, deve ter argumentado que Pose era um bom menino, um pai de família exemplar, apesar das polêmicas sobre pensão. Um artista incompreendido pela elite opressora, e que a prisão era um exagero, uma medida desproporcional, quase uma afronta à cultura nacional. Devem ter dito que ele tinha residência fixa, no condomínio de luxo que a polícia adorava visitar. Trabalho lícito? Cantar sobre crime é trabalho lícito? Fica a questão. E que não oferecia risco nenhum à sociedade, exceto talvez pelo risco de lançar mais um hit chiclete. E o resultado? Suspense, tambores, rufem os tantãs. O juiz, após ouvir atentamente ou cochilar discretamente, em uma decisão surpreendente, só que não, decidiu manter a prisão temporária. Chocante. Parece que o discurso da perseguição, da narrativa antiga e do artista incompreendido não colou muito bem. O juiz provavelmente pensou, show com fuzil, letra falando de facção, histórico, complicado. BMW vermelha com documento preto. Acho que vou deixar esse rapaz guardado mais um pouquinho aqui no spa estatal, só para garantir que ele reflita sobre suas escolhas artísticas e sobre a importância de atualizar o documento do carro. Com a manutenção da prisão confirmada, para a alegria dos haters e desespero dos fãs, foi definido o destino final. Temporário esperava a defesa, de Pose no maravilhoso sistema carcerário fluminense. Ele seria transferido da pousada de Benfica para o resort 5 estrelas do crime, o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Voltando para perto de casa, olha que conveniente. Especificamente, a suíte designada foi Bangu 8, um presídio que costuma receber detentos com nível superior, policiais, políticos corruptos e, claro, celebridades em desgraça. A suíte presidencial do complexo, onde as figuras públicas vão refletir sobre seus atos em um ambiente menos desagradável que as celas comuns. Dizem que tem até ar-condicionado. Mentira? Cardápio diferenciado, pão com manteiga gourmet e talvez uma biblioteca com livros de autoajuda ou sobre como não ser preso de novo. A imagem de Pose, o pitbull do funk, o rei da ostentação, sendo encaminhado para o notório complexo de Bangucelava, ao menos temporariamente, o desfecho daquela fase inicial do caso. Marcava um ponto de inflexão dramático em sua carreira e vida pessoal. O recado estava dado. Por enquanto, nada de voar alto. Só grades, concreto e talvez um companheiro de cela fã de sertanejo universitário. Que ironia do destino! Ou só o sistema sendo o sistema. Muito bem. Nosso MC está devidamente hospedado em Bangu 8, provavelmente redecorando a cela com pôsteres dele mesmo. Ou talvez trocando ideias sobre decoração de interiores com algum político vizinho. Mas por que exatamente? Quais são essas acusações cabeludas que a polícia, em um arroubo de criatividade investigativa, ou só falta do que fazer mesmo, jogou no ventilador? Vamos tentar traduzir o juridiquês para o português claro, ou pelo menos para o português debochado, que é a única língua que faz sentido nessa história toda. A primeira maravilha do Código Penal invocada é a tal da apologia ao crime. Nome bonito, né? Parece título de filme cult francês sobre existencialismo e baguetes.
Basicamente, segundo o artigo 287, guarde esse número pode cair na prova do Enem ou na sua ficha criminal, é quando você, em público, tipo num show lotado ou num vídeo com milhões de views, elogia ou justifica um fato criminoso ou o autor do crime. No caso do pose, a polícia, com sua sensibilidade artística apuradíssima, afinada por anos ouvindo conversas grampeadas e interrogatórios, acha que as letras dele são verdadeiros hinos de louvor ao Comando Vermelho. Não é só descrever. A vida bandida é fazer propaganda. É o CV Marketing Lateda. Eles pegam trechos tipo CV na veia, vermelho é a cor, trocando tiro com os alemão. Quem são os alemão? A polícia? A milícia? O time rival? Fica a dúvida poética. E interpretam como publicidade explícita, propaganda institucional da facção. Talvez achem que o pose é o diretor de marketing do Comando Vermelho, responsável pela campanha Seja um Traficante de Sucesso, Vagas Abertas. Nossa nova coleção Primavera-Verão inclui rajadas de AK-47, muito funk proibidão e bônus por desempenho em confrontos. A polícia jura de pé junto que isso extrapola os limites da liberdade de expressão. Claro, porque todo mundo sabe que a liberdade de expressão só vale para falar de florzinha, gatinhos fofos e o pôr do sol em Ipanema, né? Falar da realidade violenta das favelas, da existência de facções que, aliás, existem com ou sem o pose cantando sobre elas. Crime, apologia, cadeia nele. É fascinante essa seletividade. Quantos filmes de Hollywood glorificam mafiosos, assassinos, ladrões de banco? Quantos livros detalham crimes com requintes de crueldade? Quantas séries fazem você torcer pelo anti-herói traficante? Mas aí pode, é arte. Agora, se um funkeiro da favela canta sobre a realidade, ou a fantasia, do tráfico que o cerca. Ah, aí é apologia. 2 pesos, 2 medidas? Imagina! É só coincidência. Ou talvez o problema seja o ritmo. Funk não é tão chique quanto uma trilha sonora de Ennio Morricone. E não é só a letra. Os shows. Ah, os shows. Aqueles eventos culturais maravilhosos em áreas dominadas, com a galera armada fazendo a segurança VIP. Porque a PM, estranhamente, não costuma fazer a segurança de baile funk em favela de facção. Para a polícia, isso não é só um show. É uma performance multimídia de apologia. O MC canta, os seguranças, com crachá do CV, mostram as ferramentas de trabalho. Uma simbiose perfeita. A facção dá o palco e talvez um cachê gordo. Pago em produtos locais? O pose dá o prestígio. O entretenimento é quase um programa de pontos. A cada show, o CV ganha mais uns recrutas, atraídos pelo glamour da vida bandida cantada pelo ídolo? Uns trocados na venda de ingressos? Não, acho que não. A venda é de outras coisas que não costumam vir com nota fiscal. A segunda acusação é ainda mais charmosa, mais elaborada. Associação para o tráfico de drogas. Essa é chique. Artigo 35 da Lei de Drogas, Lei 11.343/2006, outra para decorar. Para te enquadrarem nessa belezura, não. Precisa nem ser pego vendendo orégano como se fosse maconha na esquina. Basta a polícia achar, com base em seus métodos científicos infalíveis, tipo bola de cristal e delação premiada de inimigo, que você se juntou com a galera do tráfico de forma estável e permanente, ou pelo menos com intenção de permanência, tipo um contrato de trabalho informal, para ajudar no negócio. Ajudar como? Cantando, no caso do pose, como provar essa associação estável e permanente? Fácil. Ele só faz show em área de CV. Será que as outras facções não curtem o som dele? Ou será que ele só vai onde se sente seguro? Ele tem seguranças armados nos shows, como se ele escolhesse a segurança do evento. Os shows dão lucro para a facção. Será que ele recebe participação nas vendas do produto? Logo, ele é sócio. Simples assim.
Uma lógica dedutiva que faria Sherlock Holmes pedir demissão. Não importa se ele nunca carregou um tijolo de maconha na vida, que a gente saiba. A lógica policial é: se você anda com quem cheira, fumante você é, ou algo do tipo. Se seus shows facilitam o tráfico, porque atraem gente que vai consumir, então você está associado. É quase como culpar o dono do bar porque os clientes bebem demais e depois saem fazendo besteira, ou culpar a fábrica de carros pelos acidentes de trânsito. A polícia basicamente quer transformar o pose de cantor em membro do conselho administrativo do CV. Talvez ele participe das reuniões de planejamento estratégico via Zoom? Pessoal, a meta de faturamento de pó para este trimestre é X. Alguma sugestão de marketing pose? A investigação, portanto, não busca só rimas comprometedoras ou vídeos de shows com plateia armada. Busca a ligação estrutural. Querem achar o contrato social do pose com o CV, assinado e reconhecido em cartório, com firma reconhecida por autenticidade, claro. Querem as atas das reuniões. Querem o crachá de funcionário do mês da facção. Querem provar que ele não é só um cantor que fala besteira ou verdades inconvenientes, dependendo do ponto de vista, mas um funcionário dedicado da organização criminosa, talvez até com plano de saúde e vale-refeição. Os celulares apreendidos estão procurando o grupo de WhatsApp Diretoria CV, proibido falar de trabalho, com pose mandando figurinha de bom dia e meme de gatinho. Ou talvez conversas comprometedoras tipo: chefe, o show de hoje foi sucesso, vendemos todo o estoque. Bônus para mim? É cada coisa que essa polícia inventa. E aí entra a grande piada ou tragédia, dependendo do seu nível de cinismo. Disso tudo. A tal da linha tênue entre arte e crime. O funk sempre falou da favela, da violência, do tráfico, da polícia subindo o morro. É a realidade de muita gente. Mas quando um MC como o Pose faz isso, fica rico, ostenta e, talvez, se envolve com as pessoas erradas ou certas do ponto de vista da facção, aí vira problema. Aí não é mais crônica social, é associação criminosa. A defesa grita: é ficção, é arte, é liberdade de expressão. A polícia retruca: é crime, é apologia, é associação. E a justiça? Bem, a justiça coça a cabeça. Olha para a pilha de processos de crimes de verdade, corrupção, homicídio, etc. E provavelmente decide na base do cara ou coroa, ou talvez pela repercussão na mídia ou pela pressão popular, ou sei lá que critério. No fim das contas, as acusações são sérias no papel, mas a forma como são aplicadas nesse caso parece mais um roteiro de comédia pastelão policial, uma tentativa de criminalizar um estilo musical e um artista que incomoda, seja pelo som, pela ostentação ou pelas supostas ligações, do que uma investigação criminal sólida e imparcial. Mas, como sabemos no Brasil, a diferença entre tragédia e comédia é só uma questão de quem está sendo preso e quem está assistindo de camarote, comendo pipoca. Ah, mas vocês acharam que a defesa ia ficar quieta? Que ia aceitar a prisão do seu cliente milionário, digo talentoso e incompreendido assim de bandeja? Que ingênuos! Que falta de fé na capacidade humana, especialmente a dos advogados criminalistas, de transformar chumbo em ouro, ou melhor, prisão em narrativa de vítima. Preparem os lencinhos ou os sacos de vômito, dependendo da sua tolerância à vitimização performática. Porque agora vem o show da defesa. É a hora do coitadinho do MC, parte 789, a temporada mais dramática até agora. Assim que Pose foi devidamente acomodado em seu novo lar temporário, com vista para o muro e, quem sabe, serviço de quarto via drone, o Dr. Fernando Henrique Cardoso Neves, o nome ainda me diverte, parece nome de presidente que privatizou tudo, e sua trupe de paladinos da justiça, ou só de quem paga bem, entraram em ação. A primeira cartada, a clássica, a infalível, a que nunca sai de moda, é perseguição.
Sim, porque prender alguém que supostamente canta para traficantes armados, tem vídeos explícitos circulando e possui um histórico, digamos, colorido com a lei, só pode ser perseguição pessoal. A polícia claramente não tem mais o que fazer, tipo prender corruptos, milicianos ou resolver os outros 99% dos crimes insolúveis do Rio. Então resolveu implicar com o pobre rapaz que só queria fazer sua arte? Ostentar seu cordão de 5 quilos? Ninguém sabe ao certo. Mas é perseguição. Está decidido. E junto com a perseguição, vem o combo promocional, o Big Mac da defesa criminal. Racismo e preconceito institucional. Claro, como não pensamos nisso antes? Prender um funkeiro negro e periférico que mora em condomínio de luxo na Barra. Mas ok, a origem humilde é um trunfo eterno. Só pode ser racismo estrutural. Não tem nada a ver com os vídeos, as letras, as companhias. É tudo culpa da sociedade opressora, da elite branca, do sistema capitalista malvadão que não suporta ver um jovem da favela dirigindo uma BMW X6 vermelha com documento irregular, mas isso é detalhe, um mero deslize administrativo. A defesa basicamente diz que se o Pose fosse loiro de olho azul, se chamasse Rogerinho e cantasse sertanejo universitário sobre chifre e traição, mesmo que financiado pelo agronegócio suspeito, ninguém estaria nem aí. Será? Talvez. Ou talvez o Rogerinho só não tivesse vídeos com fuzis circulando por aí. Ou talvez o sertanejo lave dinheiro de forma mais discreta. Fica a reflexão. Essa tática é genial. Transforma o réu em vítima, o crime em questão social. E quem discorda em racista. Checkmate. A história da criminalização do funk é real, claro. Desde os anos 90, o batidão é associado à pobreza, à violência, ao mau gosto pela elite. Bailes foram fechados, MCs foram presos por vadiagem. Sim, isso existia. E até hoje rola um preconceito danado. Mas usar isso como escudo para qualquer acusação, mesmo quando há vídeos de fuzis no show, aí já é forçar a amizade e a inteligência alheia. O comunicado oficial divulgado nas redes sociais do MC foi uma obra-prima do melodrama, digno de um Oscar de roteiro adaptado, da realidade para a ficção conveniente. MC não é bandido. Ah, bom, ainda bem que avisaram. Estávamos quase acreditando na polícia. A acusação de associação ao tráfico e apologia ao crime não fazem o menor sentido. Realmente, que sentido faz investigar alguém que aparece em vídeos com traficantes armados e canta sobre a facção deles? Nenhum. É ilógico. Pose é um artista que venceu na vida através de sua música. Sim, e aparentemente esqueceu de pagar o IPVA da BMW e atualizar o documento do carro no processo. Pequenos deslizes de quem venceu e está muito ocupado contando dinheiro ou visualizações. A comparação com outros artistas foi o ápice da cara de pau. Digo, da argumentação jurídica. Muitos músicos, atores e diretores têm peças artísticas que fazem relatos de situações que seriam crimes, mas nunca são processados. Sim, claro, é a mesma coisa. O Al Pacino interpretando Tony Montana em Scarface e o Pose cantando CV até morrer, supostamente, num baile real, com traficantes reais armados na plateia. Idêntico. Só que um é ficção aclamada, interpretada por um ator num set de filmagem, o outro, bem, é funk num baile real. A defesa convenientemente esquece que o problema não é falar sobre crime. O Racionais MCs faz isso há décadas com maestria e denúncia social. Mas sim, a forma como se fala e o contexto em que se fala. Será que o Pose estava fazendo uma crítica social profunda enquanto os fuzis brilhavam? Ou só animando a festa da firma e a forma absurda como ele foi conduzido? Descalço, sem camisa. Que humilhação! Um verdadeiro atentado aos direitos humanos. De quem tem dinheiro para comprar tênis de marca importada e camisa de grife. A defesa usou isso como a maior prova da perseguição. Não as acusações, não os vídeos, mas o fato de ele ter sido pego de pijama, provavelmente um de seda pura com monograma.
Faz todo sentido. A DRE deveria ter esperado ele tomar banho, passar perfume francês e vestir o melhor look antes de algemá-lo. Faltou etiqueta policial. Sobre os shows em áreas de facção? Isso é fácil de explicar ou enrolar. O artista não tem culpa. Ele é um mercenário. Digo, um profissional. Ele só vai onde o contratam. Se o contratante é o chefe do tráfico local, se o pagamento é feito em dinheiro vivo de origem duvidosa e se a plateia está armada até os dentes. Detalhes. O importante é levar a cultura para o povo. E se o povo, armado, gosta de ouvir funk com trilha sonora de fuzil? Problema do povo. O MC é só um mensageiro inocente, um pobre coitado que só quer cantar suas poesias e pagar seus boletos, altíssimos por sinal. E a gravadora Main Street? O advogado, muito esperto, tentou tirar o corpo fora mais rápido que político em CPI. A decisão da prisão do Pose não fala muito da gravadora. Uma manobra digna de um ilusionista. Não fomos nós, foi ele. Ele agiu sozinho. Mesmo que a investigação maior envolva todo mundo da patota. Mas, por enquanto, foco no Pose! Salvem o soldado Ryan. Digo, o MC Pose. Deixem a gravadora para depois, ou para outra investigação. O próximo passo? Habeas corpus. A palavra mágica que todo advogado de famoso adora pronunciar. A varinha de condão que pode transformar Bangu 8 em liberdade. Provisória, talvez. Vão tentar convencer o Tribunal de Justiça, aquele órgão super rápido e eficiente, de que a prisão é um absurdo, que Pose é um anjo incompreendido, um pilar da comunidade, de luxo, e que ele promete se comportar, até o próximo show polêmico, ou a próxima BMW com o documento errado. Vão dizer que ele tem residência fixa, no condomínio que a polícia já conhece o caminho de cor. Trabalho lícito. Cantar sobre crime é trabalho lícito? A Receita Federal deve adorar essa definição, e que não oferece risco nenhum, exceto talvez aos ouvidos mais sensíveis e à segurança pública, segundo a polícia. A batalha está armada. De um lado, a polícia com seus indícios, vídeos, tremidos e a vontade de mostrar serviço. Do outro, a defesa com seu discurso de vítima, seus advogados caros, pagos com dinheiro de quê mesmo? A carta do racismo sempre à mão e uma habilidade impressionante de distorcer a realidade. Quem vence? Provavelmente quem tiver mais dinheiro, ou mais sorte, ou quem conseguir enrolar melhor o juiz. Façam suas apostas. O choro é livre, mas o habeas corpus, esse custa caro. Achou que a novela era só sobre o Pose, o nosso pitbull de condomínio? Que fofo, que inocente. Claro que não. Como toda boa trama mexicana ou filme de máfia B, tem que ter um núcleo paralelo, uma conspiração maior. Uma gravadora sob investigação. Sim, porque prender só um funkeiro é pouco, é varejo. A polícia gosta de atacado, tem que investigar o bonde todo. E o bonde da vez atende pelo nome pomposo de Main Street Records. Que nome chique, né? Parece nome de fundo de investimento de Wall Street. Mas é só a gravadora do Orochi, outro poeta incompreendido e rei do marketing pessoal. Do Pose, nosso astro encarcerado. Do Oruam, o filho do Marcinho VP, aquele exemplo de cidadão que adora tatuar o rosto do pai no peito e pedir liberdade para ele em shows. Super discreto. E de mais uma galera que rima sobre coisas. Coisas que geralmente envolvem dinheiro, mulheres, armas e, claro, a lealdade à firma. Uma verdadeira cooperativa de talentos e suspeitas. Fundada pelo próprio Orochi, que deve ter tido uma epifania empresarial entre um hit e outro, a Main Street virou tipo a Midas do funk rap carioca. Tudo que eles tocam vira ouro, ou pelo menos vira polêmica e notícia policial. Bilhões de streams? Confere. Contratos que fariam o tio Patinhas parecer um estagiário? Confere. Carros importados que custam mais que um hospital público? Confere. Influência cultural. Bom,
Se influência cultural significa fazer adolescente querer usar cordão de ouro falso, ou verdadeiro, sabe-se lá, cantar sobre crime como se fosse profissão e achar que Bengo 8 é point, então, confere também. Mas, como alegria de pobre ou de funkeiro rico dura pouco, e sucesso no Brasil atrai mais fiscalização que mel atrai abelha, especialmente se você for negro e da periferia. A DRE, sempre ela, nossa incansável guardiã da moral e dos bons costumes, e talvez um pouco entediada, resolveu dar uma olhadinha mais de perto nos negócios dessa turma animada. Qual a suspeita? Ah, o de sempre, aquele combo básico que a polícia adora. Lavagem de dinheiro e ligação. Com o Comando Vermelho. Chocante, né? Quem diria que uma gravadora que lança músicas falando abertamente sobre o CV, cujos artistas ostentam um estilo de vida nababesca e fazem shows em áreas dominadas pela facção, poderia ter alguma ligação com o CV? Que coincidência! É quase como suspeitar que a Coca-Cola tem alguma ligação com refrigerante. A polícia, com sua perspicácia habitual que faria Sherlock Holmes parecer um amador, suspeita que a Main Street não seja só uma gravadora, mas também uma espécie de lavanderia 5 estrelas para o dinheiro do tráfico. Seu dinheiro sujo fica limpinho e cheiroso aqui na Main Street. Patrocine um clipe ostentação com 10 modelos e 5 carros de luxo e saia com a ficha quase limpa e um hit nas paradas. Um modelo de negócios inovador. E a lavagem de dinheiro? Ah, essa é a parte mais divertida. Como justificar tanto carrão importado, muitas vezes com placa clonada ou documento irregular como vimos, tanta joia que cega, tanta mansão com piscina e vista para o mar ou para o morro? Fácil. Foi a música. O Spotify paga tão bem assim? Será que cada play de Tô Voando Alto rende $1? Ou será que os contratos milionários da gravadora, os cachês exorbitantes dos shows, pagos por quem mesmo? As publis no Instagram, vendendo o quê? Curso de como ficar rico cantando proibidão? Servem para esquentar uma grana que veio de fontes menos nobres? Fontes que preferem operar na informalidade e não gostam muito de pagar impostos. DRE está fuçando as contas, os contratos, as declarações de imposto de renda, se é que eles declaram alguma coisa além de artista. Devem estar procurando a nota fiscal do fuzil que aparece no clipe, o comprovante de pagamento do cachê do Pose pelo chefe da Boca, o extrato bancário mostrando a transferência do CV para a Main Street com o histórico apoio cultural. Uma tarefa árdua, quase uma arqueologia financeira no pântano do funk carioca. E as letras? Ah, as letras. A polícia acha que não é só Pose que faz propaganda subliminar, ou nem tão subliminar assim. A Main Street inteira teria uma linha editorial, alinhada com os interesses do Comando Vermelho. Tipo um manual de redação interno, cláusula 1. Falar bem do Comando Vermelho, ou pelo menos não falar mal. Cláusula 2. Xingar os alemão, sejam eles quem forem. Cláusula 3. Ostentar muito, mesmo que seja alugado. Cláusula 4. Fazer dancinha pro TikTok. Opcional, mas ajuda no engajamento. O Oruan, coitado, com aquele pai famoso, pelos motivos errados, vira e mexe e solta uma pérola em defesa do papi, Marcinho VP, que deve deixar a polícia com os cabelos em pé, ou dar mais motivo para investigar a ligação familiar e financeira. É quase um case de nepotismo. No crime? Claro que a Main Street e seus pupilos, ou seriam cúmplices, negam tudo com a veemência de quem foi pego com a mão no pote de biscoitos. Dizem que é perseguição. De novo, que é inveja do sucesso, porque todo mundo sabe que a polícia morre de inveja de funkeiro rico, que é racismo. Sempre ela, a carta coringa. O advogado deles, o Dr. Fernando Henrique Não Fui Eu Cardoso Neves, jura que tudo é limpo, transparente, fruto do talento, e talvez de uns public posts bem pagos.
Ele até tentou tirar a Main Street da reta na prisão do Pose, dizendo que a decisão não citava a gravadora. Aham, senta lá, Cláudia! Como se a prisão do seu artista mais famoso não afetasse a imagem e os negócios da empresa. Mas a verdade é que a prisão do Pose joga mais gasolina nessa fogueira já ardente. Se um dos principais nomes da casa está em Bangu 8, acusado de ligação com o CV, fica difícil vender a imagem de apenas uma gravadora de sucesso. A pressão aumenta. Os patrocinadores, se é que existem patrocinadores limpos que se associam a essa turma, ficam ressabiados. A Receita Federal talvez resolva fazer uma visitinha e a imagem da gravadora vai para o beleléu, ou para a seção policial dos jornais. Será a Main Street uma fachada para negócios ilícitos? Ou só uma gravadora com artistas problemáticos e um gosto peculiar por polêmicas? A investigação continua. Enquanto isso, a gente fica aqui esperando o próximo capítulo dessa saga empresarial criminal musical. Quem será o próximo a receber a visita da DRE? Será que vai ter delação premiada? Será que a Main Street vai lançar um álbum conceitual sobre lavagem de dinheiro? Façam suas apostas. O bonde passou, mas parece que a conta chegou. E aí, meus caros espectadores do caos alheio, viciados em uma boa polêmica como eu sou em café ou como o funkeiro é em ouro, acharam que a prisão do Pose ia passar batida? Que ia ser só uma notinha de rodapé no jornal entre a previsão do tempo e o resultado da loteria? Ah, a inocência! A doce e pura inocência de quem não conhece o poder de mobilização e de alienação da internet brasileira. No momento em que a primeira foto do MC sendo carinhosamente escoltado pela DRE, provavelmente com aquela cara de quem foi acordado no meio de um sonho erótico com a Anitta, vazou, a internet entrou em combustão espontânea. Foi mais rápido que promoção de cerveja em dia de jogo do Flamengo. A repercussão foi um espetáculo à parte. Um verdadeiro circo de 3 picadeiros com direito a palhaços, muitos. Malabaristas, de narrativas e domadores, tentando controlar os leões do ódio online. Primeiro, as redes sociais. O Twitter, ou X, ou sei lá como chama essa jossa agora, cada dia é um nome. O Instagram, o templo da ostentação e das fotos de academia. O Facebook, onde sua tia compartilha fake news e receita de bolo. E o TikTok, o reino das dancinhas e dos desafios imbecis. Viraram um campo de batalha digital. Uma verdadeira terceira guerra mundial de opiniões inúteis. Hashtags como Pose preso, Liberdade Pose, porque todo mundo merece ser livre, para cantar sobre crime e talvez financiar umas coisinhas. Justiça por Pose. Justiça para quem, cara pálida? Pro Pose? Pra polícia? Pra sociedade? Ninguém sabe. Pose inocente, baseado em quê? No horóscopo? E, finalmente, essa dos haters, claro, que devem ter estourado champanhe vagabundo, explodiram. Era um tsunami de menções, comentários, compartilhamentos, vídeos editados toscamente e, claro, muita desinformação. Os fãs, coitados. Uma legião de órfãos momentâneos do seu ídolo de pés descalços e cordão de ouro. Choravam, literalmente em vídeos dramáticos, xingavam a polícia, com erros de português que fariam Camões revirar no túmulo. Postavam vídeos antigos do Pose ostentando carrões e joias, o que, convenhamos, não ajudava muito a causa da vítima do sistema. E repetiam o mantra da defesa como se fosse um versículo bíblico. Perseguição, racismo, injustiça, o sistema quer calar a voz da favela. Qualquer um que ousasse discordar, que ousasse questionar se talvez, só talvez, o Pose tivesse alguma responsabilidade no cartório, era imediatamente cancelado, xingado de playboy, coxinha, alemão safado, invejoso, ou, pior ainda, fã do MC Cabelinho, a maior ofensa no universo paralelo do funk carioca. Era uma comoção digna de, sei lá, da morte do Mufasa no Rei Leão, só que com mais erros de concordância
e menos dignidade. Teorias da conspiração brotavam como mato. A prisão era uma armação da concorrência, da mídia golpista, dos reptilianos. Faltou só culpar o ET Bilu. Do outro lado do ringue, ou do hospício digital, os haters. Ah, os haters. Esses sim estavam tendo um dia glorioso. Comemoravam a prisão como se fosse gol do Brasil em final de Copa do Mundo contra a Argentina. Finalmente prenderam esse marginal. Lixo! A apologia ao crime tem que ir para a cadeia mesmo. Tem que apodrecer na prisão. Soltavam fogos, virtuais, espero. Compartilhavam as notícias com legendas venenosas. Faziam montagens humilhantes com a foto do Pose sendo preso e pediam pena máxima. Provavelmente sem nem saber qual era a acusação exata ou a pena prevista. Era um festival de ódio e moralismo de sofá que dava até preguiça. Aquela galera que adora posar de cidadão de bem, mas provavelmente só nega imposto, fura fila e trata mal o garçom. Hipocrisia? Imagina! É só zelo pela moral e pelos bons costumes, desde que não sejam os deles. Essa turma aproveitou para destilar todo o seu preconceito contra o funk, a favela e qualquer coisa que não se encaixasse no seu mundinho asséptico. De condomínio fechado e música gospel. Esse tipo de música só desgraça a juventude. Enquanto essa gente existir, o Brasil não tem jeito. Comentários que revelavam mais sobre quem comentava do que sobre o próprio Pose. Era a oportunidade perfeita para destilar o veneno acumulado e se sentir superior por alguns minutos, antes de voltar a assistir a novela das 9. A mídia tradicional, claro, não ia perder essa boquinha. Fez a festa. Manchetes garrafais, letras enormes, fotos do Pose com cara de poucos amigos, ou só de sono mesmo, links para relembre outras 15 polêmicas do cantor. Veja fotos da mansão onde Pose foi preso. Quem é Vivi Noronha, a esposa de Pose? Os portais de notícia tiveram um pico de audiência. Os programas policiais, então? Nossa! Devem ter feito edições especiais de 3 horas só sobre o caso com direito à reconstituição. Imaginária e tosca, claro. Especialistas em segurança pública. Geralmente um coronel aposentado que acha que a solução para tudo é mais bala. Advogados comentando o caso sem ter lido o processo e repórteres na porta da delegacia tomando chuva e falando obviedades. Era o caso Pose, o assunto da semana. Mais importante que a inflação galopante, a crise hídrica, a guerra na Ucrânia ou o aquecimento global. O Brasil parou para acompanhar a saga do funkeiro preso. E o debate cultural? Ah, esse foi lindo de ver, ou de chorar. De um lado, os defensores do funk como voz da favela, expressão cultural legítima, crônica social necessária, arte que incomoda a elite. Do outro, os que acham que funk é só barulho ensurdecedor, putaria explícita, incentivo ao crime e às drogas, e a trilha sonora do apocalipse. A prisão do Pose virou o ringue perfeito para essa luta eterna entre a cultura popular e a cultura erudita, ou só entre quem gosta e quem não gosta mesmo. Intelectuais de esquerda, que provavelmente nunca pisaram num baile funk de verdade, defendendo o direito à expressão do Pose, conservadores pedindo lei e ordem e a volta da ditadura, só para acabar com o funk, claro. E a maioria da população, só querendo que abaixassem o volume do som do vizinho e que parassem de brigar por causa de funkeiro na internet. A verdade é que a repercussão mostrou, mais uma vez, como o Brasil é um país maravilhosamente esquizofrênico e polarizado, dividido entre quem ama e quem odeia o funk, entre quem vê Pose como um ídolo injustiçado e quem o vê como um bandido perigoso, entre quem acredita em perseguição e quem acredita em justiça, seja lá o que isso signifique neste país. E no meio disso tudo, o Pose lá em Bangu 8, provavelmente pensando: caraca, maior marketing gratuito, meu cachê vai triplicar quando eu sair. Ou talvez só: será que tem Wi-Fi aqui? Preciso atualizar meu status.
Em um relacionamento sério com o sistema carcerário, o circo pegou fogo. A internet virou um hospício a céu aberto, mais do que já é normalmente, e a única certeza é que essa história ainda vai render muito pano para manga. Ou melhor, muito pano para fazer camisa de fã-clube. Eu sobrevivi à prisão do Pose. Ou de hater. Eu avisei. E assim, caros masoquistas que chegaram até aqui, encerramos por enquanto nossa humilde e totalmente imparcial análise da mais recente temporada de MC em Cana. O caso Pose do Rodo, esse épico moderno que mistura funk, fuzis, supostamente, fama e falta de sorte ou de juízo, nos proporcionou momentos de pura vergonha alheia, reflexão, indignação. Escolha sua própria aventura. De um lado, temos a polícia e a justiça, com seus ternos engomados e sua certeza inabalável de que estão salvando o mundo do funk? Do Comando Vermelho? Ou só garantindo a manchete do dia? Eles juram que Pose não é só um cantor desafinado, mas um agente secreto do CV, usando suas rimas como código Morse para o crime. A prisão? Ah, um ato heróico de defesa da sociedade. Manter ele em Bangu 8? Necessário para a investigação. Leia-se, para dar tempo de achar alguma prova que preste. Do outro lado, temos o time coitadinho do Pose. A defesa, os fãs xiitas e a galera do funk é cultura. Para eles, tudo não passa de uma grande conspiração da elite branca opressora contra um pobre menino da favela que só queria ser milionário cantando sobre crime. As letras, arte pura, os vídeos com armas, liberdade de expressão, a prisão, racismo, perseguição, um absurdo, quase uma injustiça maior que o final de Game of Thrones. E no meio dessa gritaria toda, ficamos nós, os meros mortais, tentando entender se rimos ou choramos. Será que Pose é culpado? Inocente? Ou só um cara que deu muito mole? A linha entre arte e crime é tênue? Ou será que a polícia só usa essa desculpa quando o artista é funkeiro e vem da periferia? Perguntas, perguntas, respostas que valem 1 milhão, ou o cachê de um show do Pose. O futuro? Ah, o futuro é uma incógnita gloriosa. Pose vai mofar em Bangu? Vai sair em habeas corpus e gravar um clipe sobre a experiência, com direito a figurantes vestidos de agente penitenciário? A Main Street vai falir? Ou vai lançar um novo hit chamado Lavando Dinheiro no Batidão? As possibilidades são infinitas. A única certeza é que esse circo está longe de acabar. A defesa vai recorrer, a polícia vai investigar ou fingir que investiga. A mídia vai explorar cada detalhe escabroso e a internet vai continuar sendo o palco dessa batalha de narrativas e de memes. Então, fiquem ligados. A qualquer momento, pode surgir um novo capítulo. Uma delação premiada, uma fuga espetacular, um novo vídeo comprometedor, ou talvez só a notícia de que Pose aprendeu a fazer crochê na cadeia. Nunca se sabe. Nós continuaremos aqui, afiando nosso sarcasmo e preparando a pipoca para a próxima atração. Porque no Brasil, meus amigos, o show de horrores nunca tem fim. Até a próxima!